na década de 90, lá no iniciozinho da década de 90, eu era estagiário na IBM do Brasil. E eu tinha acesso a informações que grande parte das pessoas não tinha aqui fora, que era o que a gente chamava na época de BitNet, de Usenet, são essas redes que hoje se congregaram e a gente chama de internet. Então a gente entendia, lá naquela época, lá com os 20 e pouquinhos anos, né, a gente entendia a revolução que era isso, quer dizer, a facilidade que a gente tinha de acesso a essas informações. Muitas das produções editoriais que nós usávamos dentro da empresa eram produzidos por autores que não necessariamente passavam pelo mercado editorial. Eu, na verdade, queria só que botasse algumas páginas da apresentação. Na verdade, essa apresentação está na rede, está na internet, depois vocês podem observá-las com mais atenção. Mas eu vim hoje aqui especificamente falar, não vou falar de tecnologia XYZ, eu vim falar sobre essa oportunidade que cada um de vocês sejam bons escritores segundo a tradição que nós vivemos hoje ou não. Cada um de vocês tem uma história para contar e hoje essa história pode ser contada e deve ser contada, independente do motivo que vocês queiram contar essa história. Eu posso ser um escritor e quero atingir um público, mas basicamente o que é um escritor? O escritor, na verdade, ele está criando ou pretende criar um canal de diálogo. Eu não consigo entender escritor que se enclausura, porque a própria comunicação exige, né, quer dizer, um mensageiro, um emissor e um receptor. Então, na verdade, hoje o que a gente tem, basicamente, aí são essas possibilidades. A próxima, por favor. Então, na verdade, eu acho que esses recursos... Volta uma, por favor. Esses recursos que a tecnologia hoje nos oferece, primeiro, demonstra que esse mercado ele vai mudar totalmente. Os escritores não vão acabar, os editores não vão acabar, os livros de papel não vão acabar, mas isso vai mudar drasticamente. Eu comecei, para vocês verem que loucura isso, em 2009 eu comecei um romance no Twitter, e a partir dali começou, na verdade esse romance originalmente foi publicado em papel, mas ele era hipertextual, porque desde 93 eu trabalho com hipertexto, então isso era muito claro para mim, quer dizer, na verdade uma história, ela tem que ter a participação do leitor. Então eu procurei levar essa história para o Twitter, para as redes sociais. Um dos temas que eu gosto de debater muito hoje em dia são as narrativas em redes sociais. Eu acredito que tudo isso que nós conversamos aqui, até agora, está acontecendo. As redes sociais são plataformas editoriais, tá? Na verdade, são plataformas em que você coloca os textos e, posteriormente, esses textos eles vão passar pelo crivo de um editor e aí vocês vão escutar os mais variados nomes possíveis hoje, agregadores e etc. Tem um site chamado Storyfy, por exemplo, que pega todos os posts que vocês produziram no Facebook, Twitter, YouTube, etc., e junta, e a partir, claro, do trabalho de um editor, só que é um editor que requer um conhecimento diferente, um pouco mais, né, do que a gente tem hoje em dia no mercado editorial, mas que também não vai ser muito difícil. Esse pessoal já está saindo das universidades. Na verdade, a tecnologia só é tecnologia para quem nasce antes dela, né? Quem nasce depois é natural, quer dizer, isso aí não vai ter, essas discussões que a gente está tendo aqui, daqui a pouco tempo vão ser inócuas. Então é importante entender que o fato de nós termos mais produção não quer dizer, mais informação não quer dizer que isso é ruim. Isso é bom, a gente está atingindo novos leitores. O escritor está atingindo novos leitores, outros escritores que até então não tinham voz, estão podendo ter voz. Então essa que é a grande, que eu acho que é o grande benefício que a tecnologia traz. Nessa apresentação, uma apresentação que na verdade eu fiz em poucas frases, ou melhor, em frases curtas, mas muitas frases, até que é para facilitar a integração com essas redes. Depois vocês podem observar. Quem tiver um celular que tenha QR Code já pode acessar ela daí. Isso, cada vez mais, se vocês observarem, até no folhetinho, aqui do evento, vocês têm esses símbolos que servem para que nós possamos integrar o atômico, né, o que é baseado em átomo, com o digital. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que nós temos de começar a explorar
esse tipo de facilidade que a tecnologia oferece. Agora, basicamente, o que eu queria comentar rapidamente é que, naquela época, pouca gente usava tecnologia, pouca gente usava o computador efetivamente lá nos idos da década de 90, década de 80. Hoje em dia, popularizou-se de tal forma que eu fico imaginando que talvez alguns analistas de sistema, né, da minha época, possam estar criticando esse tipo de uso que o computador tem hoje em dia. Porque naquela época, quem era da área de tecnologia dizia com muito orgulho: eu uso o computador e para usar o computador tem que digitar uma frase enorme, que era o que o computador naquela época entendia como comando. Quer dizer, para editar um texto, alguém aqui, não sei, eu acho que alguns aqui talvez tenham conhecido Carta Certa, WordStar, né? E por aí vai. Você também? Então isso daí, na verdade, eu ainda peguei uma fase anterior, que eram os mainframes. Então, quer dizer, na verdade, os textos que eram digitados na época e os comandos que a gente emitia para a máquina eram coisas assim absurdas. Eu acho que ninguém aqui sente saudade dessa época, em que você, para interagir com o computador, precisava decorar uma linha enorme. Então, isso mostra, inclusive, até pegando o gancho da apresentação da Cristiane, por que esses livros hoje, naturalmente, estão virando coisas muito visuais. Muita imagem, muito som, multimídia. Eu acho assim, nós vamos ter sim o texto, como o Sérgio falou. Eu acho que o texto, basicamente, é a nossa forma de comunicação. E aí eu me lembro uma outra coisa também fundamental. Apesar de toda a evolução da tecnologia, nesses 20 anos aí que eu estou nessa profissão, o que eu observo? Que quando você precisa fazer comunicação entre máquinas que trabalhem com sistemas operacionais diferentes, tá? Você precisa voltar até o básico, que é o quê? Que é o texto puro, sem formatação, sem imagem, sem som. Então, na verdade, o texto puro e simples, ele continua no mercado de cinema, por exemplo. O roteiro é a coisa mais básica do mundo, que dá início, a partir dali, uma produção que vai, no caso, finalizar lá no filme que a gente assiste no cinema. Quando eu comecei a fazer esse projeto no Twitter, a primeira coisa que eu senti uma dificuldade enorme era, eu sabia naturalmente que não era fatiar um livro e colocar no Twitter, eu sabia que era uma adaptação. Então eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, fiz um curso, depois acabei ficando amigo do Doc Comparato, né, que é um grande roteirista, né, e ele deu umas dicas que eu achei muito interessantes, que eu acho que são dicas importantes para a gente trabalhar com forma breve quando você quer contar uma história. Agora, naturalmente, o que o Twitter, o Facebook, tudo isso aqui que a gente comentou são bancos de dados de texto, são bancos de dados de imagens. Isso, na verdade, não quer dizer que ali esteja o que nós consideraríamos uma experiência de narrativa pura. Mas, sim, nós vamos precisar dessas ferramentas. Se daqui a 10 anos vai se chamar Twitter e Facebook, eu não sei. Mas uma coisa é clara: as pessoas estão se comunicando nesses meios. O que, na verdade, a gente precisa entender é que a grande diferença nesse mercado as pessoas agora dialogam. A gente acabou com os filtros, ou se os filtros existem, eles são diferentes do que a gente tinha até agora. Não existe mais a figura do editor como porteiro. Então, assim, eu acho que basicamente a minha experiência de ter entrado no mercado de tecnologia, depois me tornado escritor, e depois aí há uns dois anos, um ano mais ou menos, eu fui convidado para assumir esse posto de publisher, né, numa grande editora nacional. Fiquei até semana passada, e agora estou tocando especificamente esse site, cujo objetivo é, primeiro, criar uma cultura clara de que o self-publishing, tem várias definições de self-publishing, né, da autopublicação. A gente tem que entender, por exemplo, que várias grandes obras foram publicadas originalmente como self-publishing ou como autopublicação. Você vai ter Marcel Proust, você vai ter James Joyce, você vai ter Walt Whitman, você vai ter vários que a gente aqui hoje são grandes ícones, mas começaram como self-publishing. Então, na verdade, nós precisamos entender que vai ter o espaço para o editor, vai ter o espaço para o escritor tradicional, esse como a gente conhece hoje, e vai ter também cada um de nós, cada um de vocês que queiram contar uma história, seja para deixar para os seus filhos, netos e etc. Hoje, essa plataforma editorial ela está acessível a todos nós e é um custo muito barato.
Um dos meus últimos trabalhos lá na editora foi a produção de cerca de 16 livros. Eram para ser 20, mas acabaram sendo 16 livros, publicados a partir de blogs. Nesses blogs, foi um concurso, né, que a editora fez ano passado, e muito texto interessante foi descoberto a partir do momento que a editora abriu esse canal de comunicação com o público. Agora, particularmente, eu acho que a plataforma clara de publicação é a própria rede, tá? Seja nos blogs, seja no Twitter. E nós hoje só ainda discutimos isso porque a gente ainda tem um certo atraso em relação aos outros, principalmente os Estados Unidos, né, e Inglaterra, por causa desses dispositivos que devem chegar aqui no próximo ano com muito mais facilidade e com preço muito melhor. Eu comprei há pouco tempo um Kindle e em 4 dias eu comprei pelo site da Amazon pagando aquele imposto absurdo, né, que a gente tem que pagar quando compra aqui do Brasil, tá? Mas assim, chegou em 4 dias lá em casa e a partir de então, eu compro praticamente 30 livros por mês e claro, eu experimento o self-publishing também, porque os preços são $2, $4. O John Locke, não sei se vocês souberam, o John Locke agora virou um escritor mainstream, né? Ele iniciou-se como um self-publisher, vendia os livros a 99 cents, e agora ele fez um contrato com a Simon Schuster, americano, em que na verdade ele está contratando, é um contrato diferente, na verdade a editora funciona como uma distribuidora dele. Então, na verdade, essas coisas a gente precisa discutir no Brasil. Naturalmente, uma IBM, por exemplo, a IBM publica anualmente cerca de, sei lá, mais de 300 livros, 400 livros, mas não é uma editora, mas cada programinha que existe lá dentro, um especialista vai e publica um livro. E o que é um livro, gente? O livro, para mim, hoje em dia, o livro pode ser essa apresentação, se eu imprimir isso aqui virou. Quer dizer, na verdade, eu não quero também ser tão agressivo, mas a questão toda é que nós não temos mais esse conceito. O livro é uma convenção que foi estabelecida, que tem que ter 40 não sei quantas páginas. Isso seguia, obrigatoriamente, uma restrição editorial. Então, na verdade, isso acabou. Hoje em dia, por exemplo, vocês veem o The Guardian, né, o jornal britânico, que publicou uma série de reportagens sobre os escândalos telefônicos, né, de Grampus, né, lá na Inglaterra, e agora, tem poucas semanas, publicou isso em formato de e-book. Um e-book que tem, eles falam, né, de 5.000 até 50.000, 30.000 caracteres. Esse é o conceito do livro para eles. Não é tantas páginas, é uma quantidade, é um arquivo digital que tem uma determinada quantidade de páginas. A partir do momento que você tem uma nova matéria, naturalmente você atualiza esse livro e esse livro fica disponível para quem comprou esse livro. Um projeto interessante que eu tenho acompanhado de perto atualmente é lá nos Estados Unidos, na O'Reilly, é um livro que começou a ser publicado com 2 capítulos. O livro se chama, vou fazer a tradução, todo livro é uma startup, ou seja, a própria produção editorial está sendo financiada, porque na verdade quando eu comprei esse livrinho, eu paguei $4 por esse livrinho, ele só tinha 2 capítulos. Tá? Então, toda atualização desde então eu tenho recebido gratuitamente. Ao final, esse livro, o e-book para mim é grátis. Se eu quiser comprar em papel, aí eu vou pagar pelo produto, livro de papel, que já é uma outra história. Mas isso que eu acho interessante, uma outra coisa também muito importante que eu vejo são os crowdfundings, né? Quer dizer, sites em que autofinanciam os projetos editoriais. Empresas como a Singular, como a Per Se, como a Bookmakers, que até o editor estava aqui, prestigiando aqui o nosso encontro, a própria Iman, editorial. Naturalmente, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Então, eu acho assim, que o que a gente deve mais ter na cabeça, assim, primeiro uma sensação de que realmente a gente está fazendo uma coisa legal, não é ruim não, mais informação, mais acesso de novas vozes, não é ruim. Ruim é você restringir. A restrição está como está toda essa revolução que está acontecendo no Egito e em outros locais, que a internet está abrindo. Quer dizer,
o mercado editorial naturalmente também vai abrir. E uma coisa também que eu gosto de comentar é que é muito interessante esse paralelo que eu gosto de fazer com o mercado de software. Tudo que está sendo vivido hoje no mercado editorial, na verdade, já foi vivido pelo mercado de software, que eu acho que talvez seja até o melhor exemplo a dado que é o mercado fonográfico. O mercado de software passou por uma revolução. A gente brincava lá na IBM, né, que a IBM era a empresa do século XIX, a IBM fez 100 anos esse ano. A Microsoft era uma empresa do século XX, o Google era uma empresa do século XXI. Só que aí a gente, agora a gente não tem mais como definir o que é um Facebook, o que é um Twitter. A questão toda é que a produção de software mudou muito e mudou da forma como a gente está observando hoje o mercado editorial. Porque antes era um modelo de uma empresa só produzindo, como a Microsoft, que fazia aquelas caixinhas software. Eu acredito que aqui muita gente usou o Windows. E hoje, na verdade, desde o momento em que começou a ter o Linux, né, quer dizer, um sistema operacional aberto, em que várias pessoas podem participar, então isso começou a mudar um pouco de figura. Quer dizer, toda essa revolução só é possível porque aconteceu isso lá em meados da década de 90. Com o livro vai acontecer a mesma coisa. A coletividade de Pierre Levy, né, quer dizer, inteligência coletiva. Por que não livros colaborativos? A gente sempre fez livros colaborativos. Os livros são colaborações, Borges já diz isso há muito tempo. Então, na verdade, o que a gente precisa é entender claramente que isso está mudando, e está mudando, na minha opinião, para melhor.